Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 23 de julho do ano de 2020. Que Deus nos ampare, nos abençoe, nos inspire, para que possamos abrir o nosso coração para o entendimento da vida. Que os bons espíritos nos envolvam, de sorte que estejamos prontos para servir. O nosso encontro desta manhã, limpar o coração. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, os que têm puro coração. No item 8, no finalzinho, nós vamos encontrar as seguintes palavras de Jesus. Quando disse assim: aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos, e um cego conduz outro, cai ambos no fosso. Ele dissera estas palavras após, no instante anterior, tratar do assunto da pureza de coração, quando disse que o comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro o homem. No item 9, o texto diz assim: enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós, outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidade. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Vamos encontrar essa passagem em Lucas, no capítulo 11, versículo 37 a 40. Limpar o coração. Ouçamos agora Allan Kardec, quando diz para nós que os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus. Os verdadeiros mandamentos de Deus. Para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância destes regulamentos, faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente. Lavar as mãos do que expurgar o coração.
iludiram-se a si próprios os homens, tentando-se como quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelo homem à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as em que a forma sobreleva o fundo. Nula a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo. Seja no que for, semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Gênesis no lar na manhã, que nos reunimos para o encontro consigo mesmo, para ouvir a voz do Senhor, que dialoga com mansuetude, com harmonia, com beleza, com justiça, no coração de cada um. Para nós, nos resta agradecer, pois estamos sendo beneficiados. E mais do que isso, estamos sentindo o poder dessa força divina que está dentro. Embora continuamos procurando fora. Quanto mais dentro, mais fora. Realizando o trabalho que nos compete ao nível íntimo, sobre o ponto de vista do desenvolvimento da inteligência, da compreensão das virtudes, que são princípios básicos da evolução da humanidade. Portanto, nos realizamos como seres humanos em bases das virtudes. Somos felizes quando compreendemos, abençoamos, perdoamos,
oramos, fidelizamos. Com humildade, reverenciamos o Senhor, que está sendo a garantia, a sustentação, o alimento para a travessia que precisamos realizar. Temos Jesus como um professor, um amigo de todas as horas, que nos demonstra, em cada momento que o procuramos, que Ele está muito próximo para nos atender. No que remonta às nossas necessidades básicas, da preservação da vida, da saúde, ou do atendimento quando nos desarmonizamos, de sorte que possamos ter aquele espaço na intimidade e forças para transitar no que remonta ao entendimento das leis. Sem compreender, não é possível caminhar. Porque a ignorância, ela sugere a ilusão. E, naturalmente, sentaremos no menor esforço que garante o status quo do egoísmo, da vaidade, arrogância. Pois bem, amigos, é muito especial. É o mundo mais lindo quando nos sentimos sintonizados com aquele que é a luz do mundo. Por certo, dentro da ineficiência, da inabilidade, da ignorância, da condição ainda incipiente de aprendizes, oscilações fazem parte do processo. E é necessário que possamos nos apegar em recursos terapêuticos, orientadores, porque amanhã podemos ser surpreendidos com alguma interrupção do processo. Se a ciência não atende, procuramos a religião. Se esta enceguece, ficamos diante de impasses, pois a ciência materialista, ela nem sempre sugere a abertura para que haja transcendência. O Espiritismo vem dizer que no futuro a aliança se dará, para que a ciência não seja capenga e nem mesmo a religião cega. Mas esse estado tem a ver com um processo evolutivo das massas do planeta. Geralmente a nossa expectativa é que isso aconteça para que a vida fique mais fácil, mais prazerosa, sob o ponto de vista espiritual. E não é assim que o processo vai nos atender. Esclarecendo ainda, durante muito tempo, procuramos resolver os problemas do mundo com ansiedade e, naturalmente, precipitação, sobre o viés da filosofia, da ciência ou da religião, e, naturalmente, esse esforço envolve pessoas, convivência, grupos, onde os diálogos não se estabelecem sobre um ponto de vista elevado. Porque somos todos alunos que não compreendemos ainda verdadeiramente a lição. Então, naturalmente, o que acaba preponderando são os pontos de vista, que tendem a não ser agregadores. Então, há, por isso, estabelecimento de política, da ganância, da ambição, do poder e de tantas outras representações no que remonta às imperfeições.
Isso vai gerar ilusão, desilusão, decepções, porque novamente transferimos a luz para o outro, na expectativa de que ela irradie para nos atender. Com isso, buscamos perfeição nas pessoas, nas instituições, nas religiões. E no dia a dia, a prática vai dizer que não é assim. O que nos resta? Lamentar? Discutir, brigar, violentar, desconstruir? Não. Não. Poderemos tentar, mas a marcha do progresso vai nos consumir, vai passar por cima. Tendemos a ficar doentes, decepcionados, obsedados, mortos nos anseios. O ideal pode se perder. O indivíduo pode desanimar e apertar aquele botão, não quero mais. Abandona-se o que realmente é o sentido da vida. Desculpem essa nota introdutória extensa, mas para construir o pensamento e não ficarmos presos na letra, é necessário sempre, talvez todos os dias, falarmos do mesmo assunto. A construção do reino de Deus deve ser efetivada dentro de nós mesmos, para aprendermos a flutuar, a transitar, a dialogar com o mundo sem ser do mundo e sem querer que o mundo de fora nos atenda. Eu quero que o ambiente de trabalho seja o melhor possível. É justo. Mas já parou para pensar que isso tem a ver com você? Se você se aprimorar por dentro, limpando o coração contra as mazelas que podem estar, inclusive, pregadas no teu corpo, em todas as ações, aonde impedimentos vão surgir, ataques disfarçados, calúnia, difamação, não importa. O ambiente de fora depende do ambiente de dentro. Não adianta você entrar para o seu campo de ação vestindo uma roupa branca das virtudes, colocar na mão um crucifixo, um amuleto, para espantar problemas, sendo que eles estão dentro de você. Que as disfunções estão no psiquismo, as emoções destrambelhadas, os desejos vinculados às coisas de fora, ou ao atendimento ao corpo. O ambiente de fora, na verdade, vai estar dizendo que a doença, que as complicações estão dentro e não fora. Se a gente pensar sobre esse ponto de vista, ficará um pouco mais claro por que Jesus veio à Terra, o mestre governador. Ele enviou muitos que anteciparam sua chegada, falaram da filosofia sob o ponto de vista das virtudes, como Hermes no Egito falava do mundo mental. Pitágoras, que traduziu inclusive em números para falar que a matemática ela é uma das ciências que contribuem no entendimento de como funcionam as leis divinas, cadenciadas, harmonizadas, perfeitas. Não tem erro, tem sentido, tem lógica. A partir do momento que você observa procurando respostas. Porque se caminharmos só apenas sobre o impacto dos problemas de fora, para pensar em Deus e reconsiderar a sua maneira de agir, não tenhamos dúvida que vamos continuar com cicatrizes, sangrando pela jornada. Não basta ir à igreja, ao templo espírita. Não basta a gente simplesmente sentar para falar, Pai nosso que estais no céu, santificado.
e daqui a pouco continuar com a faca na mão para dialogar com as pessoas que estão do nosso lado. Brigar com o mundo, não conter as emoções e ter que tomar remédio depois. O remédio é justo. Ele representa a ciência, a tecnologia. Mas será que eu não estou transferindo para o remédio o que compete, o que deveria ser jurisdição interna, pessoal? Posso passar a vida toda tomando remédio que cuida, que abafa, que contém o corcel, mas há de chegar um tempo que eu terei que encarar face a face a razão. Amigos, a mensagem é pura, é limpa. Somos nós que nos iludimos. Eu posso estar dentro do Espiritismo hoje, pregando virtude, perfeição, mundo melhor, mas iludido que isso vai se dar apenas por mecanismos que movimentam, mas que não agregam. Se eu não verificar que este investimento tem que ser dentro. Pacifica-te, abençoa-te, elucida-te, compreenda-te, conheça-te. Lembre que você não está só, que amigos espirituais estão sugerindo exatamente isso. Porque, naturalmente, quando nós compreendermos as nossas próprias dificuldades, e em alguns casos é necessário uma terapia, é necessário recursos com a ciência psicológica, um diálogo fraterno com uma pessoa da sua confiança, que você sabe que não vai usar de elementos contra você, pessoas que possam te ajudar a ver o outro lado, sair dessa casinha, desse caixote, aonde julgamos ter poder, saber tudo. Não. Jesus mostrou para os discípulos, quando conversava com eles, sem pessoalizar, sem ter discursos assim, Pedro é isso, 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 Tiago é isso, isso, isso. Não. Ele chamava Tiago, Pedro, João, mas junto com os outros, aproveitando cada momento para falar do reino de Deus sob o ponto de vista da essência, do geral e não do particular. Porque a mensagem que te visita agora, esta mesmo, Gênese no Lar, produção da Casa de Kardec, a FEAC Minas. Se você ouvir essa mesma mensagem 5 vezes durante um dia, terás N interpretações diferentes do que aquela que está tendo agora. Elementos surgem, intuições aparecem, e a circunstância do tempo, do espaço, das pessoas são diferentes. Por exemplo, ao meio-dia. A incidência dos raios solares também são diferentes, mediante as horas. Portanto, se acompanhar a mensagem de manhã ou à noite, será diferente. A influência dos espíritos, também diferente. Carlos Alberto, isso é coisa de maluco. Não é não? Maluco é quem julga que o outro é maluco. Porque cada um está vivendo na sua faixa. Você interpreta a vida como ninguém. Agora é precioso quando estivermos juntos, trocando, abrindo, favorecendo, abençoando,
com pureza da alma. Os movimentos vão fluir e nós vamos deixar de ficarmos presos naquilo que não nos cabe mais. Eu escutei uma frase esses dias que me chamou muita atenção. Quanto à ilusão, nós falamos em todos os estudos, mundo dual ilusório. Mas existe uma expressão que tem um peso diferente, que nós insistimos em permanecer iludido. Não cabe mais para quem está querendo Jesus, porque Ele não nos ilude. Ele não vai dar tapinha nas costas. Ele não vai falar que você é bonzinho. Ele vai dizer que você é filho de Deus. Portanto, Deus concede oportunidades. E que é necessário trabalhar na construção dessa verdade, que é pessoal e intransferível. E que a religião, como nos ensina Allan Kardec, ela objetiva nos fazer caminhar mais um pouco, independente de quais sejam. Se estamos, por exemplo, dentro do ângulo que o Espiritismo abre, no que remonta à religiosidade, porque o Espiritismo não é uma religião, na acepção da palavra humana, porque o Espiritismo não dialoga com política dentro de centro espírita, política que podemos exercer com os espíritos. Um exemplo pequeno, eu quero ser amigo do Dr. Bezerra. O grande lance, como dizia Arnaldo Rocha, é saber se ele é nosso amigo. Porque ser amigo dele não garante uma posição de privilégio. Ser amigo do André Luiz não garante que você não vai ter a doença. Ou seja, fazer conchaves, arquitetar estratégias para nos livrar do menor esforço, não cabe. Privilégio ou culpa, repúdio, isso não tem a ver com a libertação espiritual. O diálogo com o reino dos céus, ele tem aspectos diferentes. Portanto, quando houver contradição no comportamento, na instituição, pare, olhe, lembre que há uma imperfeição e que ela tem que ser exemplo para que você não repita. Agora, é óbvio que todo departamento que tiver seres humanos haverá contradições. Portanto, eu não posso colocar a minha felicidade ou infelicidade lá fora, na mão de quem quer que seja. Pode ser o ser que você ama, com mais profundidade. Ele não pode ser instrumento para a sua derrocada. Se assim estiver acontecendo, significa que a responsabilidade é sua. Lembram que Jesus sempre olhou para todos com um olhar de bondade, visualizando o futuro? Ele não se deteve em detalhes. Todos nós conhecemos a passagem da mulher adúltera. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 13, intitulado Pecado e Punição, traz uma reflexão muito importante diante desse fato. Naturalmente, são comentários de estudos das tradições do mundo espiritual. Porque, ao nível das religiões, da lei, religiões que estabelecem doutrinas, leis, regras, jurisprudência. Isso aconteceu no judaísmo, no cristianismo, que deixou de ser cristianismo para se tornar religiões oficiais.
a questão da condenação, do juízo de valores sob o ponto de vista externo. E isso me chama muita atenção, porque ontem, num grupo de WhatsApp, alguém mandou aquelas mensagens que são caricaturas, irreverentes. Uma mensagem com um retrato de uma pessoa apontando para a Bíblia, dizendo assim: por isso aqui você não presta. Eu vi a mensagem e falei assim: as Escrituras afirmam que alguém presta ou não presta? Refleti o dia inteiro sobre essa imagem que me chegou pelo telefone. Isso, num primeiro momento, me impactou e depois criou um estado de alma muito feliz, de reconforto, porque o Espiritismo não diz isso jamais. Presta ou não presta. O Espiritismo dialoga com o progresso e que algumas coisas passam a não ter mais importância, mas pessoas, isso entra no campo de julgamentos, como se Deus definisse o que vai para lá, o que vai para cá, inferno, céu, purgatório, umbral para os espíritas. Como assim? Então, como nós temos que dialogar com coisas simples do dia a dia, é a dica de Kardec. O Espiritismo tem que ser aplicado nos momentos mais simples, porque senão ele fica na teoria e não vai para a prática. Naquele momento da condenação da meretriz, diante dos homens da lei, todos conhecem a passagem. Quando Jesus dissera: quem não tiver pecado, não atire pedra. Todos se foram. Interessante. Primeiro os mais velhos. Jesus pergunta para a mulher: onde que estão os seus juízes? Aqueles que te julgaram. Os religiosos, os magistrados, os políticos, os homens da ciência. Ninguém te condenou? Imaginem a cena. Era a pecadora e Jesus e ela. Ele disse: também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Porque todo esse cenário, todo esse problema foi você que gerou. Por fragilidade, por falta de apoio. Não importa, não importa. Somos nós é que criamos as circunstâncias. Somos nós é que escrevemos o que vai acontecer conosco. Dentro de um plano relativo, obviamente que autorizado pelo mundo maior. Mas eu estou trazendo sobre o ponto de vista da responsabilidade de cada um. Mais à frente, os discípulos perguntaram para ele: mestre, mas por que o senhor não condenou? Jesus vai falar da circunstância, ele vai falar que conhece a história, ele vai falar das possibilidades, mas os discípulos se apoiam na lei, no status quo, nas regras milenares. Tanto que João falou assim: ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os próprios erros? Agora chegou onde que queríamos. O mestre sorriu sem perturbar e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado.
quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes, João, amigos, lhe tem faltado o pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero de uma alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona. Naturalmente, com seus princípios de compensação. Amigos da FEAC Minas, cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença, ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia, todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos no desregramento e no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado e a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso, meus amigos, amigas, que eu não condeno o pecador. Para afastar o pecado e, em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares João, Pedro, Tiago, todos que estão ouvindo a palavra
nesta manhã, quando observares os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. A religião pura e imaculada é a da caridade, que nos ajuda a limpar o coração. Bem-aventurados seremos um dia por tê-lo puro, que possamos renovar, limpar, cuidar, ajuizar, eternizar a prática do bem, do amor ao próximo. Gênese no lar prodigaliza encontros marcantes que serão eternizados nesses instantes em que abrimos o coração para recordar das nossas experiências. Quantos de nós, no passado, como crianças, procurávamos os ambientes religiosos, seja porque fomos levados pelos nossos pais, pela sociedade, a eventos, como também para procurar ver o futuro e rogar intervenção para que a vida fosse favorecida com as bênçãos que pudesse diminuir os impactos. Antigamente procurávamos os deuses para vencermos as guerras, para expulsar demônios, para conseguir vencer na política, obter favores sob o ponto de vista material do mundo. Crianças, mas as imagens sob o ponto de vista do coração, elas são sugestivas para que a gente possa agradecer a Deus de verdade, sem culpa e sem qualquer onda negativa. Porque nós o fizemos com boas intenções. E se hoje pensamos que talvez brincamos, tripudiamos ou exageramos, é porque a consciência está desperta. Não podemos estudar a história com os olhos de hoje. Tem pessoas que se afastam dos projetos que desenvolvem o sentimento sagrado da religiosidade porque se sentem inválidas, pecadoras, ou ficam rodando em volta de uma escolha do passado, tida como pecado, que pode realmente ter sido uma escolha ruinosa e hoje está sendo ruidosa. Mas foi assim. Sabe aquela história da televisão antiga, do grupo Bloch? Aconteceu, virou manchete. Está registrado na sua intimidade. E agora precisa de cuidados terapêuticos. Então ontem nós comprávamos indulgências. Eu pagava para tirar o pecado. Sabe aquela história? Eu vou mandar fazer uma missa para tirar o indivíduo do inferno? Ou eu preciso me garantir depois de morto
então padre, toma tanto. O Espiritismo, ele tem uma chave, queridos amigos, para abrir uma porta e nos colocar numa outra sala, num outro universo. O Espiritismo não dialoga com a culpa. Não se sinta culpado. Lembram da imagem de Paulo de Tarso, em lágrimas, de joelho diante de Jesus? Ele reconhece a autoridade. E ele pergunta: quem és? Sou Jesus. A resposta é essa. Mas vem uma frase na sequência: Saulo, não recalcitres contra o aguilhão. Não coloca ferro na cabeça do pescoço do animal que vai levá-lo ao morticínio. Não é isso. A proposta espiritual, ela não sugere sofrimento e culpa. Ela, na verdade, diz assim: se você descobriu que foi desta maneira, significa que hoje você tem maturidade para fazer de uma outra maneira. Aquela história, aquela frase que foi colocada na boca do Chico, fazer um novo futuro. Não dá para fazer. Não dá para você voltar para mudar o que foi feito. Nós estamos sendo chamados para construir uma nova história. A pureza do coração sugere isso. Quantas missas eu assisti quando criança, com a minha mãe. Era obrigado, os meus representantes de família, das tradições. Quantas missas, cenários que a gente fala assim: puxa vida, que hora que começa a festa? Era assim que a gente entendia. E foi naquele cenário que nós fomos sendo preparados para o agora. Agora não mais participarei. Sim, retornarei quando for chamado pela sociedade. E a minha postura será diferente. Eu procurarei reverenciar os espíritos que trabalham nos templos. Quando eu entro numa igreja, e eu faço quando tenho oportunidade, eu vou orar com aqueles que lá se encontram, mas não apoiado nas fórmulas, no que é exterior, mas acima de tudo, valorizando a essência. Que Deus nos abençoe nessa manhã, na vida que se abre agora, porque o que vale realmente não é limpar as mãos, o que está fora. O projeto é purificar o coração. Bem-aventurados sois, se alimentardes a pureza do coração. Ave Cristo. Encerramos o nosso trabalho da manhã. Muito obrigado a todos.